Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre como parar de ter medo das pessoas usando os princípios do estoicismo, uma filosofia antiga que pode transformar profundamente a maneira como encaramos os desafios emocionais do dia a dia. Se você se interessa por autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e filosofia prática, este é o lugar certo para você. Então, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos e fica sempre por dentro das melhores dicas para viver uma vida mais plena e sem medo. Agora, vamos ao tema de hoje. Todos nós em algum momento já experimentamos o medo. Seja o medo de ser julgado, rejeitado ou criticado, ou até mesmo o medo de simplesmente estar entre pessoas que não conhecemos bem. Esses sentimentos podem ser avassaladores e muitas vezes nos impedem de viver nossa vida ao máximo. Queremos ser aceitos, valorizados e respeitados, e por isso, o medo do julgamento alheio pode se tornar uma fonte constante de ansiedade e insegurança. Esse medo do que os outros pensam de nós pode se manifestar de muitas formas. Talvez você evite falar em público porque tem medo de cometer um erro e ser ridicularizado. Ou talvez você evite expressar sua opinião nas redes sociais porque teme as críticas que podem surgir. Essas situações, que parecem triviais à primeira vista, podem gerar um ciclo de autossabotagem, onde o medo nos paralisa e nos impede de agir. No entanto, há uma filosofia que pode nos ajudar a superar esses medos: o estoicismo. Essa antiga escola de pensamento, que surgiu na Grécia Antiga e se desenvolveu em Roma, nos ensina a viver de acordo com a razão, a aceitar o que não podemos mudar e a focar no que está sob nosso controle. Filósofos como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto dedicaram suas vidas a explorar essas ideias, e seus ensinamentos continuam sendo extremamente relevantes hoje. Aplicando os princípios estoicos, podemos aprender a lidar melhor com o medo das pessoas, entender a natureza desse medo e, finalmente, libertar-nos dele. Vamos explorar as ideias desses três grandes filósofos e ver como podemos aplicá-las em nossas vidas diárias. Sêneca foi um dos mais influentes filósofos estoicos. Ele escreveu extensivamente sobre o medo e como nossa mente pode exagerar ou até mesmo fabricar medos que não têm fundamento na realidade. Em sua obra, Cartas a Lucílio, Sêneca faz uma observação poderosa. Sofrimentos imaginários são piores do que os reais. Essa frase simples captura uma verdade profunda sobre a condição humana. Muitas vezes, o que mais nos aflige não é o que realmente está acontecendo, mas o que imaginamos que poderia acontecer. Vamos pensar em algumas situações práticas. Imagine que você tem uma reunião importante no trabalho. Desde o momento em que você recebe o convite, sua mente começa a criar cenários negativos. E se eu esquecer o que vou dizer? E se alguém me fizer uma pergunta que eu não sei responder? E se eu parecer incompetente? Esses pensamentos são exemplos perfeitos do que Sêneca chamava de sofrimentos imaginários. O medo do que pode acontecer é muitas vezes muito pior do que a realidade da situação. Outra situação comum é o medo de ser rejeitado por um grupo social. Talvez você esteja prestes a conhecer um novo grupo de amigos ou colegas e começa a se preocupar com o que eles vão pensar de você. Você pode começar a imaginar que não será aceito, que as pessoas vão te julgar, que você não será interessante o suficiente. Porém, Sêneca nos encoraja a questionar esses medos e a analisá-los logicamente. Ele nos diria para perguntar: qual é a pior coisa que pode acontecer? Se eu não for aceito, isso realmente importa? Ao fazer essas perguntas, muitas vezes percebemos que nossos medos são exagerados ou até mesmo infundados. Sêneca também enfatiza a importância de diferenciar entre o que está sob nosso controle e o que não está. Vamos voltar ao exemplo da reunião no trabalho. O resultado final, se as pessoas vão gostar da sua apresentação ou não, está fora do seu controle. O que você pode controlar é o quanto você se prepara
como você organiza suas ideias e como você reage durante a apresentação. Ao focar no que está sob seu controle, você se liberta da ansiedade relacionada ao que os outros pensam. Essa abordagem pode ser aplicada a muitas áreas da vida. Pense em quantas vezes você se preocupou com o que outras pessoas poderiam pensar de você. Talvez você tenha evitado usar uma roupa que gostava porque tinha medo do que os outros pensariam. Ou talvez tenha deixado de expressar sua opinião em uma conversa porque temia ser julgado. Sêneca nos ensinaria a questionar esses medos e a focar no que podemos controlar: nossas próprias ações e reações. Além disso, Sêneca nos lembra que o tempo é um recurso finito e precioso. Passar nossas vidas preocupados com o que os outros pensam de nós é, em última análise, um desperdício desse tempo precioso. Ele nos encoraja a viver de acordo com nossos próprios valores e a não permitir que o medo do julgamento alheio nos impeça de viver a vida que desejamos. Epicteto, outro grande nome do estoicismo, desenvolveu ainda mais a ideia de que devemos nos concentrar apenas no que podemos controlar. Ele acreditava que muito do sofrimento humano vem do fato de que tentamos controlar coisas que estão fora do nosso alcance, como as opiniões e ações dos outros. Vamos aplicar essa ideia a uma situação cotidiana. Imagine que você está em uma reunião familiar e um parente faz um comentário crítico sobre sua carreira ou estilo de vida. Esse tipo de situação pode facilmente desencadear sentimentos de inadequação, raiva ou tristeza. No entanto, Epicteto nos ensina a lembrar que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. O comentário do seu parente em si não tem poder sobre você, a menos que você escolha dar importância a ele. Outro exemplo poderia ser o medo de ser criticado nas redes sociais. Muitas pessoas evitam compartilhar suas opiniões ou criar conteúdo por medo das críticas que podem receber. Mas, como Epicteto nos lembra, as reações dos outros estão fora do nosso controle. O que está sob nosso controle é a nossa decisão de compartilhar o que acreditamos e como reagimos às críticas. Epicteto sugere que, ao percebermos que a maioria das coisas que tememos está fora do nosso controle, podemos escolher não dar poder a elas. Isso não significa ignorar completamente as opiniões dos outros, mas sim não permitir que essas opiniões dominem nossas emoções e ações. Além disso, Epicteto enfatiza a importância da autossuficiência. Ele nos encoraja a encontrar segurança e conforto dentro de nós mesmos, em vez de buscá-los em fontes externas, como a aprovação dos outros. Um bom exemplo disso pode ser encontrado na experiência de iniciar um novo projeto ou negócio. Muitos têm medo de falhar e, pior ainda, de como serão vistos se falharem. Epicteto diria que esse medo é infundado, pois a falha e o sucesso são em grande parte controlados por fatores externos. O que está sob nosso controle é nosso esforço, nossa dedicação e nossa integridade. Se mantivermos essas coisas em mente, o medo do fracasso e do julgamento que pode vir com ele diminui consideravelmente. Epicteto também nos ensina a importância de internalizar nossos objetivos e valores. Em vez de buscar validação externa, ele nos encoraja a viver de acordo com nossos próprios princípios. Isso pode ser especialmente útil em situações sociais, onde o desejo de ser aceito pode nos levar a comprometer nossos valores. Por exemplo, imagine que você está em um grupo de amigos que está fazendo algo que vai contra seus valores. O medo de ser excluído pode te pressionar a seguir o grupo, mas Epicteto nos lembra que a verdadeira paz vem de viver de acordo com nossos próprios valores, não de agradar os outros. Marco Aurélio, o imperador filósofo, é talvez o mais famoso dos estoicos. Suas meditações são um registro íntimo de seus pensamentos e reflexões sobre como viver uma vida virtuosa, mesmo em meio às pressões de ser o homem mais poderoso do mundo. Um dos temas centrais em suas reflexões é a aceitação do destino. A ideia de que devemos aceitar a realidade como ela é e não como gostaríamos que fosse. Vamos considerar um exemplo prático. Imagine que você está no trabalho e percebe que seu chefe parece estar te ignorando.
Imediatamente, você começa a temer que esteja prestes a ser demitido. Marco Aurélio nos lembraria que o comportamento do seu chefe está fora do seu controle. Ele nos encoraja a focar no que podemos fazer, como continuar a desempenhar bem nossas funções e manter nossa integridade, e a aceitar. O que vier, seja o que for. Ele escreve: se é suportável, então suporte. Pare de reclamar. Essa atitude estoica de aceitar as coisas como elas são pode ser libertadora, porque nos permite parar de lutar contra a realidade e começar a trabalhar dentro dela. Outro exemplo pode ser o medo de perder uma amizade, porque você não concorda com as opiniões políticas do seu amigo. Marco Aurélio diria para você manter a calma e aceitar que você não pode controlar as crenças do seu amigo. O que você pode controlar é como você se comporta, com respeito e integridade, e como você reage ao possível afastamento. Essa aceitação do destino não significa passividade, mas sim um reconhecimento de que algumas coisas estão além do nosso controle e que a paz interior vem de focar no que podemos fazer, não no que gostaríamos que fosse diferente. Marco Aurélio também nos lembra da transitoriedade de tudo na vida. Ele nos ensina a manter uma perspectiva ampla, reconhecendo que as coisas que hoje parecem enormes e assustadoras podem não ter importância daqui a alguns meses ou anos. Por exemplo, pense em como um conflito no trabalho ou uma crítica recebida pode parecer devastador no momento, mas meses depois, esses eventos geralmente se tornam quase irrelevantes. Quando adotamos essa visão, os medos que temos em relação às pessoas e ao que elas pensam de nós começam a parecer menores, mais gerenciáveis. Outro aspecto importante do pensamento de Marco Aurélio é a noção de que tudo na vida está em constante mudança e que devemos aceitar essa impermanência. Muitas vezes, o medo das pessoas está relacionado ao medo de perder algo, seja a aprovação, o status ou até mesmo a própria conexão com alguém. Marco Aurélio nos ensina que, ao aceitarmos a natureza transitória de todas as coisas, podemos nos libertar desse medo. Ele nos encoraja a ver a vida como um fluxo constante, onde as coisas vêm e vão, e onde a única constante é nossa própria virtude e caráter. Por exemplo, você pode temer que, ao mudar de emprego, perderá o respeito e a admiração dos colegas no antigo local de trabalho. Marco Aurélio nos lembraria que o respeito e a admiração são efêmeros e que tentar mantê-los a qualquer custo pode nos levar a comprometer nossos verdadeiros desejos e valores. Em vez disso, ele nos encoraja a focar no que podemos controlar: nossa ética de trabalho, nossa integridade e nossa capacidade de enfrentar novos desafios com coragem. Agora que entendemos as ideias de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, vamos explorar como podemos aplicar esses ensinamentos para superar o medo das pessoas na nossa vida cotidiana. Vou trazer mais exemplos práticos e situações que todos nós enfrentamos em algum momento. 1. Pratique a autorreflexão. Uma das maneiras mais poderosas de lidar com o medo é através da autorreflexão. Imagine que você tem medo de participar de uma reunião social porque acha que as pessoas vão te julgar por ser tímido. Reserve um tempo para refletir. Por que eu sinto esse medo? As pessoas realmente estão tão focadas em mim quanto eu imagino? Mesmo que alguém me julgue, isso realmente importa? Essa prática pode ajudar a desmistificar seus medos e colocar as coisas em perspectiva. Um bom exercício é anotar seus medos em um diário e revisá-los depois de um tempo. Muitas vezes, você perceberá que o que parecia assustador na hora não era tão grande assim. 2. Controle o controlável. Pense em situações em que você se sente ansioso por não poder controlar o resultado, como uma entrevista de emprego ou um primeiro encontro. O que você pode controlar? Você pode se preparar, estar presente e dar o seu melhor. Mas o resultado final, seja uma oferta de emprego ou uma segunda saída, está fora do seu controle. Ao focar no que está ao seu alcance, você se liberta da ansiedade sobre o que não pode controlar.
Um exemplo prático pode ser o medo de não ser bem-sucedido em um novo projeto. Ao invés de se preocupar com o resultado final, concentre-se em realizar cada etapa com atenção e dedicação. Isso não só reduz o medo, mas também melhora a qualidade do trabalho. 3. Aceite o destino. Adotar uma atitude de aceitação em relação ao que está fora do seu controle pode ser incrivelmente libertador. Imagine que você tem medo de perder seu emprego devido a cortes na empresa. Ao invés de gastar energia se preocupando, adote a postura estoica de Marco Aurélio. Se é suportável, então suporte. Concentre-se em fazer o seu melhor e em se preparar para qualquer eventualidade, mas aceite que algumas coisas estão fora das suas mãos. Essa aceitação não é resignação, mas sim uma forma de enfrentar a realidade com serenidade e força. Outro exemplo poderia ser o medo de uma doença. Embora seja natural sentir medo, a aceitação do que não pode ser controlado permite que você viva com mais tranquilidade e foco no presente. 4. Busque a autossuficiência. Trabalhe para encontrar segurança e confiança dentro de si mesmo. Um bom exemplo é se você está em um relacionamento e tem medo constante de que seu parceiro possa te deixar. Ao invés de se prender a esse medo, foque em construir sua própria autoestima e em encontrar felicidade e completude dentro de você. Isso não só reduz o medo, mas também fortalece o relacionamento, pois você se torna menos dependente da aprovação constante do outro. Um exercício prático é listar suas qualidades e conquistas, lembrando-se de que seu valor não depende da opinião dos outros. Esse exercício pode ser feito regularmente para reforçar a autossuficiência. 5. Perspectiva a longo prazo. Lembre-se de que muitas das coisas que tememos hoje terão pouca importância no futuro. Se você está preocupado com a opinião de um colega ou com o que as pessoas pensam de você em uma festa, pare e pense: será que isso ainda vai importar daqui a 1 ano? E daqui a 5 anos? Ao adotar essa perspectiva, o poder que esses medos têm sobre você tende a diminuir. Uma prática útil é visualizar-se daqui a 5 ou 10 anos e imaginar o quanto a situação atual realmente terá impacto na sua vida. Isso ajuda a relativizar o medo e a focar no que realmente importa. 6. Cultive a gratidão. Uma maneira poderosa de superar o medo das pessoas é cultivar a gratidão. Quando você se concentra no que tem de bom em sua vida, os medos tendem a perder força. Por exemplo, se você está preocupado com o que as pessoas pensam de sua aparência, pare e pense nas coisas que você ama em si mesmo. A gratidão pela saúde, pelas amizades verdadeiras e pelos talentos que você possui pode ajudar a diminuir a importância das opiniões alheias. Pratique escrever 3 coisas pelas quais você é grato todos os dias. Isso não só melhora o humor, mas também reduz o foco nos medos. 7. Desenvolva a indiferença. Um dos conceitos-chave do estoicismo é a apateia, ou indiferença aos eventos externos. Isso não significa ser insensível, mas sim desenvolver a capacidade de não ser abalado pelo que está fora do seu controle. Se alguém faz um comentário negativo sobre você, pratique a indiferença. Pergunte a si mesmo: isso realmente muda quem eu sou? Essa prática pode ser desafiadora, mas com o tempo, você pode aprender a não se deixar afetar pelas opiniões alheias. 8. Meditação estoica. Meditar sobre a mortalidade, uma prática comum entre os estoicos, pode ajudar a colocar os medos em perspectiva. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre a transitoriedade da vida para se lembrar de que as preocupações do dia a dia eram pequenas no grande esquema das coisas. Ao meditar sobre a brevidade da vida, você pode aprender a valorizar o momento presente e a não se preocupar tanto com o que os outros pensam. 9. Fortaleça suas virtudes. O estoicismo enfatiza o cultivo das virtudes, como coragem, sabedoria e justiça. Focar no desenvolvimento dessas qualidades pode ajudar a superar o medo. Por exemplo, se você teme falar em público,
Encare isso como uma oportunidade de praticar a coragem. Ao ver os desafios como uma chance de crescer e se fortalecer, o medo tende a diminuir. Faça uma lista das virtudes que você gostaria de cultivar e busque oportunidades diárias para praticá-las. 10. Enfrente o medo. Gradualmente. Uma abordagem prática para superar o medo é enfrentá-lo gradualmente. Se você tem medo de ser rejeitado, comece com pequenas interações sociais, aumentando gradualmente a complexidade das situações. Cada pequena vitória ajudará a construir confiança e a enfraquecer o medo. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, comece falando em pequenos grupos e vá aumentando o tamanho da plateia aos poucos. Superar o medo das pessoas é um processo contínuo que exige paciência, prática e autocompaixão. No entanto, ao aplicar os princípios do estoicismo, você pode desenvolver a resiliência e a sabedoria necessárias para viver de forma mais livre e corajosa. Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio nos ensinam que, ao focar no que está sob nosso controle, ao aceitar o que não podemos mudar e ao buscar a autossuficiência, podemos nos libertar do peso do medo e viver de acordo com nossos verdadeiros valores. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para continuar acompanhando nosso conteúdo. Queremos muito saber como você tem aplicado o estoicismo na sua vida e como tem lidado com seus medos. Compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. E lembre-se, o poder de superar seus medos está em suas mãos. Até o próximo vídeo.